Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo, ou nestes próximos vídeos, responder aqui algumas dúvidas que me foram lançadas relativamente ao tema da função exponencial e logarítmica, isto obviamente falando da disciplina de Matemática A do 12º ano. Quer dizer, este problema é um daqueles problemas onde vocês têm um contexto da vida real e diz-nos o seguinte: numa certa região, uma doença está a afetar gravemente os coelhos que lá vivem. Em consequência dessa doença, o número de coelhos existentes nessa região está a diminuir. Admita que o número em milhares, cuidado, quer dizer, o número aqui da função já me vai dar o número de coelhos, mas em milhares, ok? Quando a função é igual a 1, é igual a 1000 coelhos, cuidado com estes pequenos pormenores. Quer dizer, admita que o número em milhares de coelhos que existem nessa região, ter semanas após a doença ter sido detectada, é dado por esta expressão. Quer dizer, aqui a função trata então o número de coelhos existentes na região, onde esse número vem em milhares, e está escrito então em função do tempo, onde esse tempo é contabilizado em semanas. E a função é dada por esta expressão, quer dizer, ft igual a k a dividir por 3 menos 2 vezes e levantado a menos 0,13t, onde k designa então o número real positivo. Resolvo usando exclusivamente métodos analíticos os dois itens seguintes. Nota, pode usar a calculadora para eventuais cálculos numéricos e, nesse caso, se proceder a arredondamentos, conserve sempre no mínimo 4 casas decimais. Questão 3.1. Suponha que k é igual a 10 e nesta ideia de k ser igual a 10, ao fim de quantos dias após a doença ter sido detectada é que o número de coelhos existentes na referida região é igual a 9000. Quer dizer, vocês têm que ter aqui assim algum cuidado. Primeiro estão a dizer aqui que o número de coelhos na região é igual a 9000. Eu, se quiser aqui equacionar o problema, eu irei aqui à procura quando ft, né, quando que ft dá-me o número de coelhos, não vou colocar 9000, porque na função já vem em milhares. Quer dizer, se é igual a 9000, então está de ser igual simplesmente a 9. Cuidado com estes pormenores. E depois o tempo, que na função vem em semanas. Dou na resposta, terei que depois tratar esse tempo, que daqui da função sai-me em semanas, terei que pensar, quer dizer, imagina se aqui o t dá igual a 2, quer dizer, tenho 2 semanas, então são 14 dias, ok? Tenho que ter este cuidado. Bem, vamos então determinar o tempo, né, para o qual o número de coelhos é exatamente igual a 9000. Quer dizer, aqui está a equação do problema. Vamos, quer dizer, determinar o tempo quando a função é exatamente igual a 9. Quer dizer, para isso substituímos então a ft pela expressão e, quer dizer, nessas condições sei k é igual a 10, que é dito aqui no princípio. Sendo assim, esta ideia há de ser equivalente, quer dizer, ft vou substituir então pela expressão, quer dizer, se o k é 10, terei então 10 a dividir por 3 menos 2 é levantado a menos 0,13 vezes o tempo, exatamente igual a 9, quer dizer, eu vou tentar nesta equação resolvê-la em ordem ao tempo. Quer dizer, o que eu posso fazer já aqui é multiplicar ambos os membros por este denominador. E depois dividir também ambos os membros por 9. O que quer dizer que implica que este denominador que eu tenho aqui, quer dizer, há de trocar de posição ali com o 9. Depois de eu multiplicar e dividir ambos os membros, quer dizer, multiplicaria por este denominador e dividiria ambos por 9. Quer dizer, na prática, trocarão de posição. Ou seja, isto será então equivalente. 10 e o 9 vem para cá, quer dizer, 10 nonos há de ser igual a 3 menos 2 é levantado a menos 0,13t. E quer dizer, eu para me dar assim mais jeito, eu vou agora ler a equação assim da direita para a esquerda. E passando já o 3 para o outro membro. Quer dizer, então ficaria com menos 2 é levantado a menos 0,13t igual exatamente a 10 nonos menos 3. E quer dizer, para resolver isto, devo reduzir exatamente ao mesmo denominador. E então ficaria com a seguinte equivalência, quer dizer, menos 2 é levantado a menos 0,13t, há de ser igual, 9 vezes 3, 27, e depois ficamos com o mesmo denominador, 10 menos 27, dar-me-á então menos 17 nonos. Agora vou dividir ambos os membros exatamente por menos 2.
de forma a anular aqui este menos 2, está a multiplicar pelo meu E. O meu objetivo é isolar ali o T, explicitar o T. Quer dizer, o que faço neste mesmo, divido este mesmo por menos 2, obviamente divido também este por menos 2. Ficando assim com a seguinte equivalência. Isto está a ser então equivalente, quer dizer, isto aqui fica E elevado a menos 0,13 T, exatamente igual. Quer dizer, aqui nesta divisão isto vai ficar positivo, certo? Menos com menos vai dar positivo. E depois até podem pensar aqui na técnica do pneu, ficará então 17 vezes 1, que é 17, e depois 9 vezes 2, ou seja, 18. A partir do momento que tenho a exponencial aqui isolada, eu vou-me então preocupar em tirar aqui o t do expoente, de forma a conseguir explicitá-lo. Quer dizer, se tem aqui uma exponencial, isto resolve-se trabalhando a função inversa. Se vocês quiserem ir pela fórmula, né, se eu tiver assim um A levantado assim a um U, e isto quer dizer é igual a um Y, se eu quiser saber o valor deste U, este U é simplesmente igual ao logaritmo de y na base A. Bom, isto se quiserem então ir pela fórmula, quer dizer, o que eu faço, se tenho aqui o E, aplica então o logaritmo na base E a ambos os membros, que é o ln, né? Que é o logaritmo natural. Ficaria então aqui com ln de E levantado a menos 0,13t, o que me repõe exatamente o expoente. Repara, ficaria então com ln de E elevado a menos 0,13t. Podia passar esta expoente a multiplicar cá para trás pela regra do logaritmo da potência e depois ln de E é igual a 1, quer dizer, sempre que fazem isto aqui, repõem aqui o expoente de base E, ou seja, ficaria com menos 0,13t igual, quer dizer, aplico o logaritmo de um lado e o logaritmo também do outro, ficaria então com ln de 17/18 avos. Okay? Ou se quisessem, aplicariam diretamente a fórmula. Bem, isto está quase feito, porque agora é só mesmo eu determinar aqui o valor de t, né? Então este está a ser equivalente, será então equivalente a eu ter divido ambos os membros por menos 0,13, ficaria então com t igual ao logaritmo neperiano de 17/18 avos, e isto é então a dividir por menos 0,13. Quer dizer, isto então resolvido em ordem a t, fazendo aqui os cálculos, isto dá t, quer dizer, dá-me aproximadamente igual a 0,44. Mas quer dizer, este t vem-me em semanas, e eu não quero, quer dizer, aqui na questão perguntam-me os dias, eu não quero as semanas, eu quero os dias. Então, quer dizer, vocês sabem que uma semana tem 7 dias, né? Então para saber se isto é 0,44 semanas, para saberem os dias, basta que peguem então em 0,44 e façam o produto por 7 dias, que é o número de dias que tem uma semana, o que isto daria aproximadamente 3 dias. Sendo assim, a resposta a esta questão seria exatamente ao fim de quantos dias? Ao final de 3 dias, né? O número de coelhos existentes na região é exatamente igual a 9.000, quer dizer, e teriam então aqui a resposta a esta questão, ou seja, 3 dias. Bem, esta primeira questão está resolvida. Eu agora, por economização aqui de espaço, quer dizer, vou apagar aqui esta resolução, como se está gravado em vídeo, é só puxarem atrás, caso queiram rever alguma coisa, e vou partir então para a resolução da segunda questão. Bem, olhando então aqui para a segunda questão, diz-nos o seguinte: admite agora que o valor de k é um valor desconhecido, ou seja, não vamos poder assumir que k é igual a 10 para esta questão 3.2. Sabe-se que durante a primeira semana, após a detecção da doença, morreram exatamente 2.000 coelhos e não nasceu nenhum. Determina então o valor de k arredondado às décimas. Quer dizer, nós vamos ter que dar aqui uma interpretação a esta ideia. Sabemos que durante a primeira semana, e durante a primeira semana havemos de ir quando o tempo é zero exatamente e viajar até quando o tempo é exatamente igual a 1, quer dizer, isto é o que se passa durante a primeira semana. E sabemos então que morreram 2.000 coelhos e não nasceu nenhum. Quer dizer, como é que nós vamos enquadrar esta ideia aqui na função? Porque a função dá-me o número de coelhos existentes, certo? Num determinado momento dá-me o número de coelhos existentes. Aqui o que falam é que após a detecção da doença, durante a primeira semana, morreram 2.000 coelhos e não nasceram nenhum. Eu vou pensar assim num exemplo mais simples do que este, só para perceberem a ideia. Vamos imaginar
Vamos imaginar que eu na primeira, quer dizer, no início, né? No início, quando detetei a doença, tinha exatamente 5 coelhos. Quer dizer, sei que nesta primeira semana que nasceram aqui, não, morreram 2 coelhos, quer dizer, se morreram 2 coelhos, eu vou subtrair aqui 2 coelhos, o que quer dizer que no final da primeira semana ficaria apenas com 3, certo? Como é que eu podia equacionar assim esta ideia? Como é que eu podia relacionar isto? Quer dizer, eu podia dizer que 5 menos 3 é exatamente igual aos 2 coelhos que foram aqueles que morreram. Então quer dizer, isto é um dado que podemos tirar da seguinte forma. Reparem, como a função é decrescente, diz aqui o número de coelhos vem a diminuir, então quer dizer que no início havia mais coelhos do que no final. Então quer dizer, eu vou dizer aqui que o f de 0, que é os coelhos que eu tinha no início da contagem, subtraindo ao número de coelhos que eu tinha exatamente ao final da primeira semana, é exatamente igual a 2000, que é o número de coelhos que morreram. Só que uma função trata em milhares, eu vou dizer isto, né? O número de coelhos que tinha no princípio, menos o número de coelhos que tenho ao fim de uma semana, é exatamente igual a 2000. Vamos lá imaginar aqui uma situação. Quer dizer, imaginem que eu no princípio tinha 4000 coelhos. E depois morreram 2000. Quer dizer, aqui o 4000 vai bater. Quer dizer, tinha 8000, pronto, que é para não bater ali no mesmo 2000. Tinha 8000 coelhos na primeira. Quando a função começou, ao início, né, ao início da primeira semana, tinha 8000. Se morreram 2000, quer dizer que ao fim da primeira semana eu teria exatamente 6000, né? Cuja diferença entre os que eu tinha no princípio e no final seria exatamente igual aos 2000, certo? Daí então a equação que me vai ajudar a resolver esta ideia para determinar aqui o K será exatamente eu dizer isto. Como é que interpretamos isto? O número de coelhos existentes no início da primeira semana menos o número de coelhos exatamente no final da primeira semana é exatamente igual ao número de coelhos que morreram entretanto, né? À diferença que havia. E se não nasceu nenhum, essa diferença é mesmo igual a 2. Então agora é só mesmo enquadrar, quer dizer, vou trabalhar nesta ideia para saber o valor de K. O f de 0 é virem aqui à função e substituírem o t por 0. O que ficaria então assim com K sobre 3 menos 2 vezes E levantado. Reparem que 0,13 vezes 0 dá 0, E levantado a 0, qualquer coisa levantada a 0 dá 1, 2 vezes 1 dá 2, 3 menos 2 dá 1, quer dizer, isto fica simplesmente igual a K. O f de 0 é igual a K. Eu vou colocar assim até aqui. F de 0 é igual a K. Está ali calculado. O f de 1, vou definir assim aqui o f de 1 e depois, quer dizer, trabalharei então aqui esta ideia para determinar o K. Quer dizer, o f de 1 é irem ao t e substituírem o t por 1. O f de 1 será nada mais o K sobre 3 menos 2 vezes E levantada menos 0,13 vezes o tempo, que é uma semana, né? E então dá menos 0,13. Menos 0,13. Ok, agora vou então. Eu sei que esta subtração, né, do que eu tinha no princípio e no final da semana é igual a 2000, porque morreram 2000, não nasceu ninguém. Então, sendo assim, vou agora trabalhar aqui esta igualdade, quer dizer, f de 0 é igual a K menos o f de 1. O f de 1 é então K a dividir por 3 menos 2 vezes E levantado a menos 0,13 e isto é exatamente igual a 2. Quer dizer, o que eu vou fazer aqui para resolver esta equação é reduzir toda a gente ao mesmo denominador, ou mesmo reduzir ao mesmo denominador. Quer dizer, aqui este denominador multiplicava por 3 menos 2 vezes E levantado a menos 0,13, mas vou deixar fatorizado, quer dizer, isto ficará então K vezes 3 menos 2 E levantado a menos 0,13. E já eliminando os denominadores, depois esta fração aqui multiplicaria por 1, que fica então menos K, igual, e aqui no segundo membro esta fração multiplicaria quer o numerador quer o denominador, exatamente por este denominador, que será o meu denominador comum. Ficaria então com 2 vezes, vou também deixar fatorizado, 3 menos 2 é levantado a menos 0,13. Tudo bem.
Agora, como é que eu vou resolver isto? Eu quero saber o valor de capa. Porquê é que eu deixei isto assim fatorizado? Porque agora, olhando aqui para o primeiro membro, eu tenho dois termos e ambos têm capa. O que quer dizer que poderei fatorizar aqui o primeiro membro colocando o capa em evidência. Para igualar o primeiro termo, basta colocar então 3 menos 2 é levantado a menos 0,13. Para igualar o segundo termo, basta então que coloque menos 1, porque k vezes menos 1 dá-me A menos k. Está de ser igual, então aqui deixa mesmo ficar. Deixa mesmo ficar assim, duas vezes, 3 menos 2 é levantado a menos 0,13. Agora o que se pode fazer é então, quer dizer, resolver isto mesmo em ordem k. Quer dizer, dividindo ambos os membros exatamente por este valor. Repara que eu aqui poderei 3, estou só a ver se estes cálculos estão certos. Sim. Quer dizer, eu aqui poderei então fazer esta operação, quer dizer, 3 menos 1. 3 menos 1 é exatamente igual a 2. Né? Estou aqui a juntar este 3 com o menos 1, é possível. E vou dividir então, quer dizer, este termo que está aqui a multiplicar por k passa então a dividir. Ficaria então com k igual a 2 vezes, quer dizer, 3 menos 2 é levantado a menos 0,13, a dividir então por, quer dizer, 3 menos 1 dá 2 menos 2 é levantado a menos 0,13. Quer dizer, vocês neste momento podem introduzir este cálculo todo na vossa calculadora. Eu farei aqui algumas manipulações. Por exemplo, eu vou cortar aqui este 2. A minha calculadora, quer dizer, é um bocado simples e então acho que ela teria problemas em gostar logo isto tudo. Quer dizer, eu aqui no denominador posso colocar o 2 em evidência, então ficaria k igual, quer dizer, aqui tem 2, 3 menos 2 levantado a e menos 0,13. Isto a dividir, então, colocando aqui o 2 em evidência no denominador, fica 1 menos, quer dizer, 1e, né? Então e levantado a menos 0,13, onde estes dois possam então cancelar. E agora sim fazer o cálculo aqui com k e pelas minhas contas, quer dizer, este k daria então aproximadamente igual, eles querem isto com arredondamento às décimas, então se é um arredondamento às décimas, isto daria-me 10,2 para o valor de k e o exercício então está concluído. Quer dizer, o que eu penso, esta parte aqui do cálculo não me parece difícil. Talvez aqui esta parte de colocarem aqui o k em evidência, de forma a separarem aqui os dois coeficientes. Mas o fundamental para mim é esta ideia, ok? É vocês lerem aqui o enunciado e depois tentarem, através do enunciado, equacionar o problema. Por isso é que tem que perceber muito bem a função que ela vos diz e em que unidades é que vêm as variáveis e depois dar um sentido muito oportuno a estas ideias. Durante a primeira semana, se morreram 2000 e não nasceu nenhum, quer dizer que o número de coelhos que eu tinha no princípio menos o número de coelhos que eu tenho no final é igual a 2000. A diferença tem uma diferença de 2000 coelhos. Morreram 2000, não nasceu ninguém, quer dizer, a diferença entre os valores é uma diferença de 2000 coelhos. Ok? Fica então aqui a sugestão para a resolução destas duas alíneas. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.